Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. 15 de julho, minha gente, meio mês, o mês é 31, meio mês. Foi segundo semestre, hein? Mês 7, julho. Calor no inverno, olha só. Ainda bem que deu uma viradinha no tempo, está esfriando, está baixando a temperatura e não deu tornado, vendaval, granizo para o pessoal, esse necessitado, que eu faço todos os dias aqui a campanha do agasalho do governo do estado, né? Não sofre, porque quando dá essas guinadas de tempo, um calorão no inverno, normalmente atrás dele vem um vendaval, uma tormenta, o granizo, a chuvarada, né? O dilúvio. E essa gente se prejudica mais ainda do que já está. Então te liga aí, tá? Daqui a pouco nós temos aí mensagem da campanha do agasalho, tá bom? Estamos aqui dizendo para você que te liga, tá? Responsabilidade acima de tudo. Covid-19 está aí presente, outras cepas, etc e tal. Protocolos, alô, faça a sua parte. Responsabilidade absoluta, sem aglomerações, máscara, por favor, álcool em gel, por favor, e tudo aquilo que determinam os infectologistas. Faça a sua parte, seja responsável. A doença, a pandemia não foi embora, está indo, porque nós estamos sendo vacinados. O Rio Grande já vacinou a metade da sua população, mas temos um Brasil todo, temos os países aqui na nossa volta, temos aqueles que viajam, trazem, levam. Então te liga, faça a sua parte, ok? Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafari, 86 anos. Também nós vamos passar pela Libertadores da América, onde o Esporte Clube Internacional do senhor Aguirre, está lá no Paraguai para jogar com o Olímpia. E o Olímpia está assim, ó, sem ritmo de jogo, porque mudou completamente a equipe. E que já jogou com o Internacional na primeira fase e caiu na segunda de novo, já que o Internacional está lá. Agora é mata-mata, hein? É mata-mata. Mas está descansadinha a equipe do Olímpia, lá no Paraguai, em Assunção. E o Internacional está cansado, muito cansado. Muitos jogos, tá? E esse clube paraguaio está bem descansado. Mas não está no famoso ritmo de jogo. Então não é fácil o Internacional trazer 3 pontos de lá, mas se trouxer é maravilha, porque é mata-mata, depois tem um jogo aqui no Beira-Rio. E se for um empate, também ruim não é. O pior, o horror é perder, tá bom? Então te liga aí que o Internacional tem uma tarefa bem importante, de altíssima responsabilidade para suas pretensões na Copa Libertadores da América 2021. Silvio Lopes. Apesar de todo o cuidado que o Internacional deva ter com o Olímpia, eu tenho a certeza que o Internacional vai passar lá e aqui também. O Inter é muito mais time que o Olímpia. O Diego Aguirre está ajustando o Internacional, assim como o Filipão está ajustando o Grêmio. O Inter tem um time bom, ele mostrou isso no Grenal, não é pela deficiência do Grêmio, a fragilidade do Grêmio, mas o Internacional está se ajustando, ele tem bons jogadores, que agora começam com o Aguirre a dar mais resultados, ou seja, começam a ser eficientes, porque o Aguirre está dando um novo estilo de jogo para o time do Internacional. Então eu acho que o Internacional ganha lá e ganha aqui. Claro, a partir das quartas de finais, o Internacional vai pegar times bem mais encorpados, tem aí times brasileiros também, e aí a coisa vai ficar mais difícil, mas de qualquer maneira eu acho que o Inter ainda é superior ao Olímpia e deverá confirmar a vaga para as quartas de final, Zé Silvas. Perfeito. Sérgio Perotto. Eu também acho que o Inter ganha as duas. Apesar de oscilar entre altos e baixos, o Internacional, nós temos claramente que esse ano os clubes brasileiros são os grandes favoritos na Libertadores, não tem dúvida nenhuma. Então, é uma fraqueza geral. Eu estou vendo os jogos desde terça-feira, ontem, jogos também fraquíssimos. Inclusive o River Plate e o Boca Juniors, que eram os grandes bichos papões da Libertadores aqui da América, esse ano estão fracos. O Boca Juniors nunca mais é o mesmo daquele tempo do Riquelme lá, não conseguiu formar um elenco forte. E o River Plate está em decadência. Então, é a grande chance dos clubes brasileiros. O inimigo do Internacional não é o Olímpia e nem os outros. Vai ser Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Esses são os grandes adversários que o Inter terá pela frente. Com o Olímpia, eu acho que passa tranquilo. Perfeito. Roxane Ponce, estou assistindo. Né? Estou assistindo. É gremista, evidentemente. Exatamente. Fiz boas escolhas já lá no início da... Uma secadinha básica que tu vai fazer hoje de noite, sintonizando ali. Por aí, Silvio. Tá, já tem dois telespectadores perguntando para vocês, desde quando vocês são sócios do Inter?
Pelos comentários, talvez. Não, eu sou um analista imparcial. Ah, tá certo. Não, o senhor é desde quando? Eu sou há 30 anos sócio do glorioso Grêmio. Pois é, tá. Então, alô, telespectador, tá? As duas respostas aqui são analistas do futebol, cara limpa. Então, não tem nada a ver pelo comentário, não quer dizer que sejam colorados. Perguntando a carteirinha, se dá para mostrar a carteirinha. Que barbaridade. Então tá. Vamos adiante, então, dizendo que de futebol estamos bem, então. O Grêmio está aí com chances muito grandes de contratar Paulinho. Olha, Silvas, eu acho assim que o Luiz Felipe Scolari vai acertar o time do Grêmio. Ele se impõe no grupo, ele é um respeitável treinador de futebol mundial e eu acho que isso pesa muito. Eu tenho certeza que havia uma falta de bom relacionamento dentro do vestiário do Grêmio, embora hajam razões até para isso, né? Porque há muita diferença salarial num grupo de jogadores e isso aí perturba. Isso aí traz uma certa antipatia entre os jogadores e tal, se formam aqueles grupos e tal, mas parece que o Filipão vai consertar isso. Eu tenho certeza que o Filipão tem essa estrela, e é um grande treinador, ele ainda com 72 anos, mas ele é um camarada que tem o vigor, tem inteligência, ele sabe tratar com os jogadores, e eu acho que ele está acertando o esquema que o Grêmio precisa, assim como, volto a dizer, o Diego Aguirre está fazendo também no Internacional. Eu acho que nesse segundo semestre, daqui para frente, os dois times gaúchos vão ter uma melhor performance. O Grêmio vai sair lá de baixo, pode ter um bom desempenho na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e o Internacional vai ter, sem dúvida alguma, ascensão na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Perfeito. Então tá. O Grêmio está aí pensando em Juliano, o próprio Internacional também, mas parece que ele está praticamente acertado com o Corinthians paulista, né? E eu quero dizer para um casal ali da Três Figueiras, não, o jogo é 9h30, já estão sentados na frente do televisor, mas é só 9h30, 21h30, melhor dito, né, para ser mais preciso. Então, o casal, aliás, às vezes me recebem lá nas hostes, né, deles, na namorada, na mansão, faz um tempinho que não... Eu acho que estragou a fechadura. Isso aí às vezes acontece. Mas eu mando o pessoal da Fechosul lá e arruma tudo. Eu acho que a questão da pandemia deve estar se reservando, também tem isso aí, né? Perfeito. A gente já sabe mais ou menos quem é. Tá bom. Então tá. De futebol estamos bem, vamos adiante. Então, dizendo que vamos falar do melhor banco do Sul, o Banrisul, o banco de todos nós gaúchos, né? O banco que nos acerta a vida na hora que precisamos, né? Prosperar. Temos dificuldades também, o banco está aí para estender a mão, taxas civilizadas. Mas todos os produtos, né? Na hora da aquisição do imóvel, da casa própria, essa coisa toda, né? Cartões de crédito, né? Tantos produtos, né? Banricompras e antes... Seguro do automóvel, o automóvel, aí está o Banrisul. Mas o Banrisul tem uma mensagem maravilhosa aqui, ó, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O agro é o nosso chão. Olha só, o agro é o agronegócio, é a energia que vem da terra, né? A fonte lá na lavoura, na produção primária. Então te liga aí com essa mensagem do Banrisul, o agro é o nosso chão. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, depois do Banrisul, nós vamos direto falar de João Tumeleiro Neto. João Tumeleiro Neto, eu vou te contar, é um diplomata, né? É um gourmet, é um amigo, é um cidadão maravilhoso, né? Gentleman, e entende tudo de gastronomia, o João Tumeleiro Neto, que é titular do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que tem a sua sede ali exatamente na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo, segurança, etc. e tal. O Armazém do Queijo tem coisas maravilhosas, né? Por exemplo, queijos nacionais importados, frios importados, nacionais. Tem lá massas importadas da Itália. Saborosas. Temos lá salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, entre os cestas para presentes, pratos prontos. Olha aqui, minha gente, só indo lá para conferir. Pães maravilhosos, brusquetas, pizzas. Olha aí tem brusquetas, pizzas, tá? Tem aquele negócio francês ali na ponta, ali, como é o nome? Croissant. Hã? Croissant, maravilhoso. Tudo produzido lá no Armazém do Queijo, né? E o João Tumeleiro, vinhos, espumantes, coisas boas, né? Rótulos importantes também, maravilhas, coisa boa. Tem teleentrega também, tá? Tem teleentrega também, com o telefone exatamente 980207107. E eu quero dizer para vocês, falar do... Eu não vi o João Tumeleiro ainda na tela, deve pintar daqui a pouco,
aquela simpatia, aquela diplomacia. Olha só, olha a beca do João Tomereiro, olha só. É fashion, né? É fashion, olha só, bracinho cruzado, a bandeirola do Brasil aqui na lapela, na gola, né? E aquele sorriso largo, amigo, né? Diplomático. O João tinha que ser do Itamaraty, sabe? Porque é um diplomata, é um sujeito fora de série. Muito bem, sabe qual é o prato da semana lá no Armazém do Queijo? Então vou dizer para vocês. Fettuccine com iscas de filé com molho gorgonzola. Reservas pelo WhatsApp 980207107 ou pelo fixo 5133920085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar, tá, minha gente? Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? Apagou aqui a nossa tela, tá, Ted? Quanto custa? R$ 56,00 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. Isso tudo é lá no Armazém do Queijo. Faça a sua reserva amanhã depois das 14 horas. Faça a reserva hoje, amanhã cedo, né? Porque depois você não consegue mais, tá? Então tá aqui. Tá aí o prato maravilhoso, fettuccine com iscas de filé com molho gorgonzola, tá bom? Então te liga, Rua Murilo Furtado, 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo, toda a quadra, tá bom? Então tá aí, Armazém do Queijo Empório Gourmet. Vamos adiante dizendo que a Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo, tá bom, minha gente? É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem mais de 100 anos, é centenária. Tem a sua sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Tá bom? Te liga. Quem não tem um plano de previdência complementar está fora, está no risco, porque qualquer situação complexa, aí no ambiente familiar, aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E a auxiliadora predial está aí, né? Bombando, especialmente lá em São Paulo, tá? Num ambiente que não é fácil, tem que ter capacidade, gestão, currículo, né? Para vencer naquele ambiente lá, que é extremamente exigente, é o tambor, né? Financeiro do Brasil, a maior população está ali em São Paulo, né? Então, olha aqui, ó. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial. Telefones, lá em São Paulo, que eu estou falando, 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre, 51 3216 6100, tá bom? O site auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis, garantia para o seu patrimônio, Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Assim funciona a Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos adiante, então. Silvio Lopes, o que temos aí para a abertura? José Silva, antes de mais nada, essa questão da auxiliadora predial, lá em São Paulo, veja bem, eu estive lendo um artigo outro dia acho que é o jornal O Globo, a sucursal de São Paulo, e eles estavam falando exatamente da questão imobiliária em São Paulo, que a efervescência é muito grande lá, e tenho certeza que a auxiliadora predial está se dando muito bem, pela competência que ela tem, né? E realmente, como tu disseste, o mercado em São Paulo é um mercado extremamente competitivo, lá tem novas áreas, novas zonas, novos grandes investimentos da área do mercado imobiliário, inclusive com investimentos de fora do Brasil. Tem várias empresas internacionais, tanto americanas quanto inglesas, a Inglaterra, essa matéria citava, mas também norte-americanos. Então, o pessoal está investindo muito bem lá e a auxiliadora predial está dando o recado. Mas não tem como deixar de falar hoje, José Silva, sobre o incêndio que destruiu o prédio ali da Secretaria de Segurança Pública. Sem dúvida. Eu falo isso na frente de um empresário aqui, como tu, a Roxane também, que está aqui conosco, mas o Peroto. E eu, como também virei com muita consultoria empresarial, o grande problema dos empresários aqui, que querem fazer um investimento, que se tem um investimento, é justamente o rigor com que são tratados pela fiscalização encarregada de prevenção de incêndio. Eu me lembro que há 7 anos teve lá o incêndio da Boate Kiss, e de lá para cá muito se avançou, não é, Roxane, Peroto e Silvas? Muito se avançou na questão da legislação, torná-la mais rigorosa para evitar tragédias como foi lá. Esta aqui, evidentemente, eu não quero me precipitar, mas está muito claro, né, que quando o setor público trata com o empresário privado, ele tem uma postura. E quando se trata de olhar internamente para dentro de si, é outra. Eu não quero dizer que tenha havido
relaxamento e tal, mas é normal que tenha acontecido isso, porque a gente vê, eu frequento muitas empresas públicas, secretarias de Estado, secretarias da Prefeitura, entidades públicas, e se tu comparar, se tu vê isto com aquilo que se exige, essas empresas poderiam não estar trabalhando se o rigor fosse o mesmo com a iniciativa, assim como é com a iniciativa privada, também no setor público. Então é uma questão que eu coloco, viu, José Silva, em relação a isso, porque é muito complicado, o prédio pegou fogo imediatamente, né? Não sei se a estrutura estava adequada, está funcionando, recebendo quantos milhares de pessoas que trabalham ali e também que frequentam diariamente. Então, é uma questão ainda que eu tenho certeza que os órgãos públicos vão chegar à conclusão aí mais tarde. O que houve foi realmente um incêndio de altas proporções, né? Todo o prédio foi condenado, todo o prédio. Hoje eu passei por ali, né? E vi que todas as janelas, inclusive tipo de banheiros, todas estavam completamente chamuscadas, né? Porque o fogo invadiu todas as dependências daquele prédio. Tanto que derreteu, né? o aço, o concreto, o ferro, a ferragem que caíram, né? Lajes, né? Tanto que tem 2 bombeiros desaparecidos, né? Não sei se já foram resgatados seus corpos, mas eles não contavam com a queda dessas lajes. Eu acho que aí é que aconteceu a tragédia desses 2 óbitos, né? E um deles, né, José Silva, inclusive, ele não estava no trabalho e foi pelo espírito que tem de entrega, pela profissão. Pela profissão, ele foi lá e acabou... Um desprendimento absoluto e acabou com essa tragédia falecendo. É bonito, porque o trabalho dos bombeiros é nessa hora que a gente vê, né? O valor que tem, né? É o valor que tem esse serviço, né, do Corpo de Bombeiros. E eu não sei se o nosso equipamento hoje, todo o país, né, eu acho que é um pouco debilitado, né, por uma necessidade, né, premente como essa de um incêndio dessas proporções. As guarnições chegaram, seus equipamentos, escadas Magiros e tal, né, mangueiras, é uma situação complexa, altamente drástica mesmo, não acho, Sérgio Perotto? Acho. E ainda para complicar, no 9º andar tem um restaurante, um economato. E aí, lá pelas tantas, que o incêndio começou no 4º andar, e explodiu, botijão e tudo tinha lá, né? Para agravar ainda mais a situação. Agora, realmente, o Silvio tem razão. A licença dos bombeiros, PPCI, para microempresário, isso é exigido e é fiscalizado, e a SMIC que vai lá e fecha o estabelecimento que não tiver. E não opera sem isso. Vão lá. Os bombeiros vão, e isso eu tenho experiência própria. Então, estou dizendo, eu já não sabia dessa história do restaurante de tudo. Sim, explodiu. O gás tem que estar no térreo, no lugar absolutamente adequado, e o gás ser tubulado para lá, entende? Hoje eu ouvi uma entrevista do secretário de Segurança sobre isso, ele me disse que começou no 4º andar, foi de manhã já. E aí, inclusive, depois deu um susto, uma explosão, porque lá tem um economato no 9º andar, e realmente tem um restaurante lá, né? Então já deduzi que explodiu lá, tem que ter alguma coisa com gás. Porque, óbvio, tem um restaurante, isso dito pelo secretário. E o secretário também expôs hoje na entrevista, que eu ouvi pela manhã, que efetivamente estavam se adequando às exigências para obter o PPCI. Mas se estavam se adequando porque não tinha. Essa é a realidade. Operar. Isso é um prédio antigo, tão antigo. Então, a aviação férrea. A Roxane não lembra, mas é a Rede Ferroviária Federal. É um prédio histórico esse aí. E vamos falar de 50 anos para trás. Mais que isso. E na época que a gente militava mais no trânsito, frequentava seguidamente ali o prédio, o Detran, a gente já via que era muito antiga a estrutura. E isso, para colocar, inclusive, o secretário mesmo disse que, como é que chama aquilo quando incendeia? Sprinkler. Então, Sprinkler. De água, que a água espalha e apaga. Isso não tinha ainda sido instalado. Então, quer dizer, resta saber se estava no prazo e para instalar, para ter a PPCI no trabalho, ou se estava atrasado, obviamente. Mas uma coisa é certa, não tinha PPCI. E não podia funcionar se não tinha. Uma empresa privada não pode funcionar. O Silvio pontuou muito bem essa questão e realmente, né, quando se trata do particular, essa dificuldade que se tem de conseguir os alvarás por conta da adequação. O que se sabe é que esse PPCI, o projeto tinha sido aprovado e estava-se em instalação dessas melhorias. Agora, me parece meio óbvio que, mesmo que lá no térreo, né, no 9º andar, tivessem botijões de gás,
até eles explodirem, o fogo tem que subir e consumir tudo. Ou seja, um fogo com aquela proporção poderia ter sido contido se nós já tivéssemos instalado, pelo menos no andar, né, e no local onde o fogo se iniciou, que até parece que vai ser muito difícil de descobrir as causas por conta da magnitude do incêndio. Mas se tivéssemos ali o sensor de fumaça, o sprinkler funcionando, né, ou seja, se o PPCI já tivesse sido aprovado o projeto e implementado na sua totalidade, que isso me parece que não estava ainda, talvez o resultado, né, o dano material que se teve, não teria chegado ao tamanho que foi. E, obviamente, as questões das vidas humanas perdidas ali, dos dois bombeiros. Inclusive, não foram encontrados os corpos ainda. E há risco de desabamentos. Exato, então, tem que ter muita cautela nessa operação de esse resgate. Né? Agora, se a gente começar a pensar assim, mesmo que estivesse no prazo, tá, o PPCI, o que aconteceu com a Boate Kiss? Será que isso não foi o suficiente para se aprender alguma coisa, se tirar uma lição? Há quanto tempo, né, essa tragédia da Kiss ocorreu e até agora, né, nós estamos ainda empurrando com a barriga essas exigências que para o poder público, como o Silvio mesmo pontuou, são diferentes do que para o particular. E aí, agora falando da questão do trânsito, PRF já teve problemas com incêndio, Detran está tendo problemas com incêndio e quem sabe, né, tomara que se aprenda muito com essa lição, que o centro administrativo em que está lá o DAIA, né, não seja o nosso terceiro órgão aí atingido por uma situação dessa. E ali a população é violenta lá dentro também. Exato. Né? Eu fico imaginando o prédio que pegou fogo hoje, se isso tivesse acontecido durante o seu horário de expediente. Aquilo lá era uma ratoeira, não tinha como descer. Roxane, tu tocaste no centro administrativo, é muito importante. Eu trabalhei durante 25 anos dentro do centro administrativo. Gente, aquilo é uma arapuca. Eu trabalhei 15 anos lá dentro. Hoje o prédio ele é antigo, fiação solta para tudo quanto é lado, tem dificuldade quando dá um vendaval, aquelas janelas tudo batendo, é uma dificuldade. Eu tenho certeza, não posso afirmar assim 100%, mas lá é preciso um olhar muito atencioso para aquele prédio lá. A evacuação seria muito difícil lá. Então, por exemplo, o que eu fiquei sabendo? A Polícia Rodoviária Federal está fazendo um investimento milionário na sua sede, né, para adequação nessas questões do PPCI. Pelo jeito, né, o centro administrativo... Agora fugiu o nome ali, a Secretaria... Segurança Pública. Segurança Pública, isso também estava, né, caminhando. E agora a gente pergunta, será que o Centro Administrativo, que é um outro órgão, né, que reúne muitos dos servidores do Estado, milhares de está pessoas se movimentando nesse sentido? Ou seja, temos que tirar lições positivas de tragédias como essas. E o centro da cidade, né, José Silva, aqui tu entrevistaste outro dia o secretário César Schirmer, que é digamos assim, o prefeito ali da região. O centro da cidade está sendo hoje olhado com muito carinho pelas administrações, já um pouquinho antes já do atual prefeito, mas sobretudo com o prefeito Sebastião Melo, para uma revitalização verdadeira, para fazer com que o centro volte a ser um centro movimentado, em que haja convergência das pessoas, encontro das pessoas, já a orla por ali perto, o Cais da Mauá, então tudo aquilo ali. Então agora é chegado o momento, né, o Peroto Roxane Silvas, de também se adequar a estas questões. Ali, por exemplo, no centro da cidade, aquele edifício 1, 2, 3, 4 da Rua da Praia ali, que era antigo Rian, lembra? O antigo do Rian ali, aquilo ali também é uma grande arapuca, entendeu? Então tem edifícios ali que tem milhares de pessoas trabalhando, edifícios já com mais de 50, 60 anos. Santa Cruz também. Santa Cruz, esse é o edifício Santa Cruz, aquele 1, 2, 3, 4 da Rua da Praia. Aquele ali. E ali era o Rian, lembra? O Rian. A Silva deve se lembrar do Rian, né? Ainda o prédio mais alto de Porto Alegre, né? Com certeza. Então ali são milhares de pessoas trabalhando. Eu não sei, e aqui me perdoe se já existe isso, mas se existe já uma prevenção contra incêndio ali. Ali tem o edifício Sulacap, na Borges de Medeiros, onde eu frequento seguidamente ali. Então, esses edifícios são muito antigos, eles são muito assim, aparentemente a gente olha, eles não têm, aparentemente não tem nada assim que, tem que ter cuidado. Está havendo aqui um cuidado com a prevenção de incêndio. Mas era outra legislação, quando foram construídos o próprio IP, que fica ao lado do DAI, era antiguíssimo o prédio. E são altos. Exatamente. Sabe que é muito interessante quando eu troquei de escritório e fui para um prédio mais novo e bem alto e tal. E uma das exigências estava no processo ainda de obtenção do PPCI, para te ver como ele é difícil, né? O prédio já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de existência e ainda não tinha conseguido, ainda não tinha conseguido o PPCI, né, final. E aí, com a minha entrada, eu participei do curso, né? Esse que um X de pessoas precisa ter o curso para poder, né, autorizar o tal do PPCI. E vou te dizer que foi muito esclarecedor. Se
puderem, quem tiver a oportunidade, faça o tal do curso de prevenção de incêndios, porque isso pode salvar uma vida, né? Achei que quando tu dissesse com a minha chegada, tu foi síndica. Não, isso aí ainda não. Isso só deixa o Silva. Esse é um projeto, é um sonho futuro dela. Tá? É isso aí. Muito bem. Então tá. Vamos adiante, então. Vamos adiante falando de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Meio século comemora Vidrobox Blindex nesse semestre, né? Essa é uma indústria, uma pujante, né? Uma empresa top de linha, né? Modelo, né? Comandada pelo empresário Gilberto Ribeiro. Então tá aí, tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, passa por Vidrobox Blindex. Como assim, ó? Vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privaticidade. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros temperados, Blindex, também com película de segurança de fábrica. Vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. E por aí vai, minha gente. Divisórias de vidro temperado, fechamento de sacadas, etc e tal. Box para banheiros com película de segurança. Isso tudo é Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Telefone 51 3302 4343 e o site vidrobox.com.br. É um negócio fantástico. Vidrobox Blindex. Vamos falar agora, minha gente, sabe de quem? Vamos falar agora do CCG Saúde. O CCG Saúde não para de inovar. O mais recente, ou melhor, a mais recente novidade é o Pop Humaniza. Olha só que maravilha. O plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O Pop Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos, olha só, a partir de R$ 98,27. R$ 98,00 está ali na tela e 27 centavos por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo, para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o site ccgsaude.com.br ou, olha só, ou fale com seu corretor de confiança. Muitas pessoas, empresas fazem através de um corretor o seu plano de saúde, aquele corretor de confiança, aquele que já tem uma ligação com a empresa, com a pessoa física. Então te liga aí também, este é o caminho para você fazer o melhor plano de saúde do planeta, que é o de CCG Saúde. Grupo CCG, que cresce vertiginosamente desde 2020, é uma coisa incrível, né? Colocando à disposição dos seus beneficiários só o que há de coisa boa na defesa da saúde. Sucos Petri está aqui, né, minha gente? 28 anos na nossa bancada, coisa maravilhosa. É a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. A bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. É um negócio fantástico, né? E aí a gente diz, né? Sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri. E o que mais que se diz? A bebida de todas as estações. Verão, inverno, outono, primavera, sempre Sucos Petri. O mais vendido, portanto, o mais consumido, é o mais saudável. Vamos adiante, então. Jane Ponzi, nossa competente comentarista de todos os temas, mas na sua vida profissional particular, fora as suas atividades aqui na bancada do programa Atividade, pô, que presença marcante. Poxa. Não, presença marcante. Não, Hoje está. Hoje está. Eu quero saber qual é o salão. Eu não tenho muita coisa para falar aqui também. Telespectadora que são amigos, né? Sim. Dos dois aqui estão dizendo, mas olha o cabelo da Roxane. Eu quando cheguei no estúdio, eu digo, houve alguma transformação. Tá bom. Mas então, como é uma profissional competente, como advogada, no segmento de trânsito, direito de trânsito. Novidades? Bom, eu acho que a maior novidade... Só uma perguntinha que já fez um telespectador. Tem informação à bancada do prejuízo que houve, porque temos lá Detran lá dentro do prédio? Sim, exatamente. De dados, de processos, etc e tal? Na verdade... Essa Jari era lá? Eu acredito que pode ser, eu não tenho certeza, Sim. Silvas. Sim. Mas existiam processos físicos ainda, né? Recursos administrativos, Sim. apresentações de condutor... tudo que era de competência do Detran, em princípio, estava lá e foi consumido pelo fogo. O Detran, o pouco que ele se manifestou até agora, ele já anunciou que 95 mil processos, né,
estavam lá, estavam pendentes de análise. 95 mil? 95 mil. Não sei se isso é a totalidade Sim. ou se é uma parte, mas e que parece que vai fazer uma consulta formal à Procuradoria-Geral do Estado para saber como proceder nessas situações em relação ao cidadão, para que ele não tenha prejuízos. Óbvio que muitos serviços vão ficar impactados, né, nesse primeiro momento, ainda mais agora. Eu digo que o trânsito ele está vivendo de sobressaltos. Estávamos voltando os prazos, né, em tese o atendimento do Detran estava começando, né, ia se iniciar, aliás, né, foi anunciado que a partir de segunda-feira o Tudo Fácil da Zona Norte e da Zona Sul vai começar a atender o cidadão. Não atenderia no centro, ali naquele prédio onde há o Badesul, justamente por conta das questões sanitárias, da dificuldade de circulação de ar ali. Então, ali parece que ainda não ia ter atendimento do cidadão por conta disso. Mas, né, já noticiou que os serviços digitais se mantêm, vão estar mantidos. Parece-me, né, pelo que eu escutei do vice-governador Ranolfo, o pessoal iria para o prédio da Procerx, né, então imagino que isso ainda vai ser definido e adequado. Mas para saber, né, eu imagino que o cidadão não fique preocupado em relação aos seus processos, porque tenho certeza que nenhuma solução ruim, acredito eu, para a população vai ser imposta, né. Infelizmente foi uma tragédia, na sua grande maioria com danos materiais, à exceção dessas 2 vidas ainda, que não sei se ainda há esperança, né, de encontrá-los com vida, mas imagina-se, Silvas, que em breve tudo volte ao normal, porque temos um quadro de servidores no Detran muito engajado, muito empenhado, e tenho certeza que vai fazer com que as coisas voltem para os trilhos. Perfeito. O Sérgio Perotto, o que me diz? Amém, que a graça de Deus que volte tudo para os trilhos. Mas com a tua permissão, Silvas, aproveitando a presença da Roxane no programa, agora Temos em setembro... uma câmera ali que está ali olhando. Agora em setembro o Código de Trânsito Brasileiro completa 24 anos, né, Roxane? Exato. E uma das coisas que me intrigam é a questão dos pontos na CNH. Eu nunca consegui, Roxane, entender e concordar, diga-se de passagem, a respeito disso. Por que eram 20 pontos, agora o governo federal passou para 40 pontos, dobrou e ainda colocou uma certa dosimetria com relação aos profissionais do trânsito que, por um lado, eles estão mais expostos que as pessoas que não dirigem constantemente. Por outro lado, há quem diga que eles têm permissão para pontuar mais, para cometer mais infrações. Então, sem contar aqueles casos de pessoas, eu já vi, Silvas, Sim. as pessoas anunciando, vendo pontos na carteira. Não tem ponto nenhum, nem carro tem, então coloca lá, olha, cada 2 pontos eu cobro lá R$1.000, R$500, se tem muito ponto, me indique, me apresente como condutor. Então, quer dizer, o Brasil é pródigo em fazer leis que deseducam. Dão margem à pilantragem. Dão margem à pilantragem, exatamente, revelou tudo. Né? Classificou bem, ou seja, você acha que vai resolver o problema do Brasil por decreto, por leis. Então dizem que o Código de Trânsito é uma lei forte, ela veio para punir no bolso do cidadão e nas restrições ao direito de dirigir. Mas o brasileiro dá um jeitinho. Esses pontos da CNH e a pessoa jurídica. Não, mas o ponto tu passa para lá, passa para cá, mas a arrecadação vem. Vem. Não, mas se tu deseduca, tu tá deixando a pessoa com os valores morais mais deteriorados. E a PJ? Eu tenho um veículo da pessoa jurídica. Graças a Deus eu nunca fui sequer tentado a não indicar o condutor. Sabe por quê? Porque a pessoa jurídica é um ser humano que dirige um veículo da PJ. Se ele não apresentar condutor, ele recebe mais uma multa, paga em dobro. Uma empresa como uma empresa de ônibus, uma transportadora, eu não quero perder meu motorista por causa dos pontos, eu não apresento o condutor e pago a segunda multa. Acabou. É uma negociação, uma coisa que eu não sei se os cientistas, os psicólogos, pedagogos Isso não tem cabimento. pensaram isso, dos pontos na carteira. É um absurdo. Mas daí o que acontece? Cobra 2 multas, arrecadou. Não vai punir quem infringiu a legislação. Mas a fraude câmbio solta, Roxane Mas eu quero sabe dizer o disso. seguinte, é muito fácil. Daí a empresa é poderosa, paga 2 vezes, não pune quem, né?
cometeu o ilícito no Código de Trânsito, está tudo errado. Mas a arrecadação veio. Né? Não, e sabe que em dobro. O Perotto falou, são 24 anos, praticamente estamos, né, nos aproximando de Setembro. 24 anos. E aí Do Código de não é Trânsito. mais um código de trânsito brasileiro, é uma coxa de retalhos, né, é. que virou, com tantas alterações que se teve. E aí, como não se faz uma alteração sistêmica, né, olhando do primeiro artigo ao último, quase sempre o legislador, né, muitas vezes movido por outros motivos não tão republicanos, modifica uma coisa aqui e esquece de modificar outra. E aí é que justamente nessas situações, Perotto, abre margem para o jeitinho, A pilantragem. a pilantragem. Né? E assim, essa alteração que se teve agora, óbvio que a gente está falando de multas, né, valores pecuniários e suspensão de direito de dirigir. Eu, particularmente, me filio à ideia de que nós vamos conseguir mudar comportamento no momento que a gente conseguir punir as pessoas que elas percam a sua carteira. Agora, Isso é uma rigor, das né? formas de Mais rigor. educar, Eu mas a acho- melhor seria Está me entrando uma pergunta aqui ponto agora, preventivo. bem interessante, que eu acho que tu não vais responder. A pergunta é para ti. Não, profissionalmente talvez tu não queira responder. Pergunta aqui uma cidadã. Se dos vários processos que tu ingressa defendendo motoristas, em pontuação, para não perder a carteira, sei lá, de 10, 50, ela quer saber qual é a média de êxito. Olha, depende de como que a gente faz, né? Existem formas de se fazer a defesa, seja judicial ou administrativo. Do ponto de vista administrativo é sempre mais difícil, né, Silvas? Existe uma tendência de que os resultados sejam de indeferimento. Mas cada caso é um caso. Posso dizer que estou aí há 23 anos no mercado. Prosperando. Né? E prosperando, tá dando certo. Porque Não posso sabe dizer... o que acontece? Todos os anos a Roxane muda de escritório. Achei que era de cara. Não, olha aqui, ó. Degrau por degrau. Não, Degrau mas por olha degrau. aqui, tá lá no topo. Não, e não fazemos falcatrua, deixando claro, viu? Exatamente. Então, significa dizer que o êxito está funcionando, né? Na verdade, a Roxane é fruto do Código de Trânsito Brasileiro. Eu sou- Há 24 anos, ela é o exatamente. fruto Mas ela não é disso. culpada de Exatamente. nada, ela está trabalhando. Então tá, vamos pegar uma carne Angus certificada, aonde? No Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Quem comanda essa maravilha chamada Barranco Barranquinho, Elson Furini, grande empresário, sabe tudo do ramo, né? Há 51 anos no coração dos gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco. O ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e ao ar livre. O ar livre agora está meio difícil, né? Sabiás estão meio sozinhos por ali, enfim, né? Nesta hora, E tu sabe que o ar livre ali é onde mais dá alvará renovado. É, ali renova. Ah, não, ali é que acerta os ponteiros. Ali é que eles acertam os ponteiros. Os casais, tá coisa? Tá pronto. Tu tá com a barra surta, o alvará tá vencido, tá? Não, mas eu não sou bom exemplo, porque minha barra está sempre limpa. Eu sei, não, eu já te vi num pavor. Não, não vem com essa. Lá perto do Sabiá, dos passarinhos, lá não. Não, passarinho não. Ô, Léo, segura um pouco aí que... Não, O Léo segura, o Léo segura. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ali na Protásio, sabe aonde, minha gente? Protásio 1578, tá? O Barranquinho, bombando a teleentrega, 51 30 28 23 10. E ali no Barranco, a teleentrega, 51 33 31 61 72. Então te liga com o Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Então é as maravilhas do Barranco Barranquinho, olha aí só. Olha esse parrigeiro aí, olha, minha gente, isso aí é para enlouquecer. O glutão, então, sai de lá com sempre... o Elcio Furini tem olina lá. Fez um pouquinho acima da média, deu um pouquinho, né? Exagerou um pouquinho. Tá, o Elcio Furini e o Léo Piscine estão com o vidro de olina esperando. Aquele vidrão grande, com o Bernardone vai lá, ele leva aquele... Eles pegam o vidro normal e fazem uma embalagem... E o pessoal pede olina lá, sabe? Essência de vida, né? O glutão precisa sempre estar com uma olina na volta, né? Senão leva castigo. Então vamos embora adiante, falando do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul, Centro de Integração Empresa e Escola, minha gente, que é referência nacional, é o mais organizado do Brasil, a melhor gestão.
os melhores programas. Tem para idosos, por exemplo, também tem vários programas que desenvolve o CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, tá? Que é um espetáculo, uma gestão espetacular, um prédio, né? Uma estrutura física singular, tem teatro, tem espaço para tudo lá, né? E colaboradores, né? Gestão altamente qualificada e colaboradores incríveis, né? E assim, por isso que o nosso CIE do Rio Grande do Sul, sediado aqui em Porto Alegre, é referência nacional. Veja a mensagem. Mas esse... Ok? Muito bem. Isso aí é CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora do Simers. 90 anos, hein? É um dos maiores sindicatos da América Latina, o Simers. Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, presidido por Marcelo Matias. Grande figura, grande presidente. Minuto Simers. Olha aqui, minha gente. O Simers faz um alerta à sociedade. Presta atenção, te liga aí. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Para quem não sabe o que é doulas, doulas são essas assistentes de parto, tá? Acompanham a gestante antes do parto, no início da gravidez e depois do parto, né? Chama-se doulas. Ainda não há regulamentação federal para esse atendimento pelo SUS. Não há regulamentação, ok? A desinformação pode confundir as gestantes e prejudicar o ato médico. O Simers defende o parto seguro com presença indispensável do médico obstetra, segurança e bem-estar para a mãe e bebê. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Espera aí um pouquinho, os caras fazem cada lei aí que também... Agora botam essas doulas aí, que são umas assistentes, não são médicos. Olha, um parto é uma coisa séria, minha gente. São parteiras, né? Está chegando uma vida. Então não dá para brincar com a sorte. Antigamente, lá atrás, tinha a parteira. É, a parteira. Mas isso aí passou. Chegava com uma malinha, a patroa lá estava... Quer né? ter uma doula, tem uma doula e o médico. Isso, exatamente, né? exatamente. Não Mas não tira pode assumir. Exatamente. Aí complica Aí bastante. dá complicação depois como é que faz, né? Isso aí. Sérgio Perotto. Eu me sinto estimulado, sempre que a Roxane está aqui no programa, a falar um pouco mais de trânsito, né, Roxane? E um outro aspecto, para mim, emblemático também, é a relação, porque tu disseste aí, me provocaste, mesmo sem querer, sem enfurecer a intenção, a quantidade de recursos aprovados ou não aprovados. E aí tu falaste na esfera administrativa. Eu, por minha conta e risco, eu acho que é pouco. Eu integrei Jari, inclusive presidi uma Jari da Polícia Rodoviária Federal, participei do CONTRAN, como tu sabes. Mas a composição da Jari, para mim, é um dos grandes equívocos do Código de Trânsito. Não só a Jari, como os conselhos de trânsito, todos os órgãos colegiados. O que ele estabelece, Silvas? Primeiro, resolução do CONTRAN. Ela será integrada por um membro com conhecimento em trânsito. Olha que sensacional. Ô, Silvio, um membro com conhecimento em trânsito. Quer dizer que os outros membros não precisam ter conhecimento. Aí esse membro é indicado pelo órgão de trânsito. E no mínimo ensino médio. Aí o órgão de trânsito indica um e um representante de entidade da sociedade local. Eu fico pensando, Silva, mas vem cá, isso é uma composição paritária? Tem que ter alguém da sociedade para votar? Não, eu acho que tem que ter gente com conhecimento na área jurídica. Especialistas. Então, se tu pegar a junta comercial, se tu pegar a Secretaria da Fazenda, as varas da Fazenda, você pega servidores do quadro de carreira, com a responsabilidade que eles têm e julgam recursos de bilhões, às vezes, recursos tributários. Mas não pegar um curioso da sociedade e vou contemplar uma entidade. Primeiro que é para inglês ver. Eu coloco lá uma, mas a maioria sempre é do órgão de trânsito. Segundo, se é paritário, então e se der empate? Eu não quero ter paridade, eu quero que julgue a luz do direito. Então, para mim, um dos grandes equívocos é a composição desses que julgam recursos. Mas imagina, a composição das áreas é isso aí, imagina o STF, o que é o STF também. Quer dizer, se tu levar no rigor da lei, da necessidade, o STF também, a maioria dos camaradas ali não tinha capacitação para serem juízes, né, para serem membros do Supremo Tribunal Federal. Ou tem? Ali tu tinha 2, 3 só.
E no Brasil é isso aí, essa coisa da pilantragem. O que é essa comissão lá, o Covid lá? Não precisa ser, quer dizer que não precisa ser juiz, não precisa ser juiz para ser membro do Supremo. Claro, então não adianta, a pilantragem em todos os lugares, não é só nos grandes, mas ela começa no Supremo. E aí, que é o quê? A sociedade... aí, Silvio, a Roxane faz um recurso bem circunstanciado, argumentos judiciosos, tudo mais, e aí encaminha lá para uma pessoa que às vezes tem todos os cursos menos o primário. Aí é difícil. Mas eu vou te dizer que nem acho que esse é um dos piores problemas, tá? Esse é um dos, mas poderia ser combatido se tivéssemos mais transparência. E aqui vai o registro de uma das bandeiras que a própria OAB levanta há muito tempo, e a própria ABATRAN, que é a Associação dos Advogados, da qual eu faço parte também, da necessidade da presença do advogado, né, especialmente em eventuais sustentações orais diante desses órgãos de julgamento. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir, primeiro, verificar se realmente se reúnem para debater o caso da pessoa. Às vezes pode ser só uma multa de estacionamento, né, que pouco vai mudar na vida, mas pode ser também uma cassação de direito de dirigir. A pessoa vai ficar 2 anos sem a sua carteira, perde o emprego, né, a família inteira que depende daquele profissional. Ou seja, uma multa de trânsito não é só uma multinha de trânsito. Ela pode repercutir de uma forma muito violenta na vida de uma pessoa. E, portanto, temos que ter um processo administrativo transparente. E aqui eu iria, assim, pensando um pouquinho até mais fora da caixa, mas eu não sei se nós temos hoje um Congresso Nacional, Perotto, que tenha capacidade, interesse e vontade, né, de modificar isso como um todo. Nós temos um processo administrativo muito moroso. Nós temos 3 fases administrativas e em algumas situações ainda agora mudou, né? É para mudar, vamos ver se isso vai ser aplicado. Mas antes nós tínhamos 6 etapas de defesa até que uma pessoa pudesse ter a sua carteira efetivamente suspensa. E sem prescrição na época. Não, mas a prescrição é mais imoral ainda, porque uma prescrição em matéria de trânsito, eu tenho 6 causas interruptivas, com um prazo de suspensão um prazo de prescrição de 5 anos. Então eu posso ter até 30 anos. O mais estúpido de tudo é justamente isso, é o entendimento de que essas causas interruptivas poderiam ser utilizadas. Então, por todas essas questões, talvez precise sim uma modificação mais profunda, né, pensar fora da caixa, diminuir o número, assim, duas fases, como existe, por exemplo, no judiciário, tem sentença e tem tribunal. Talvez dessa maneira a gente tenha mais efetividade, para que a punição não fique com essa sensação que o Silva falou, de pesar só no bolso. Ela precisa também, né, mudar comportamentos. E para mudar comportamento, eu não posso cometer uma infração e o meu neto, né, vir a pagar a multa, porque demorou tanto tempo até que essa multa seja efetivada, que aí realmente não vai tocar na sentir liberdade efeito. de dirigir do camarada, tá certo. Silvio Lopes. Silva, eu gostaria só apenas de lembrar o seguinte, nós não podemos deixar de fazer um comentáriozinho sobre o que está acontecendo em Cuba, né? Eu vi hoje Verdade, tá complicado aqui. o ex-ministro José Dirceu, que eu não sei por que está livre, dizendo que a partir de 23, que ele tem certeza que o Lula será o eleito, eles vão reatar as relações com o simpático povo cubano que sempre apoiou a esquerda brasileira. É bom dizer que o povo cubano não tem culpa dessa ignorância, dessa má-fé do ministro da esquerda brasileira, porque, na verdade, o que está acontecendo em Cuba hoje é que os cubanos começaram a ter o acesso à internet e descobriram que há outro mundo fora de Cuba, o mundo da liberdade, dos respeitos e da possibilidade das pessoas fazerem a sua vida sem depender do ditador de plantão. Tá? Eu quero lembrar apenas também que um livro famoso, um livro dos mais importantes da literatura mundial, chama-se A Imitação de Cristo. Ele foi feito por um escritor chamado Tomás de Kempis. E ele dizia ali, resumindo que a essência do cristianismo, que o capitalismo pode não ser o reino de Deus na terra, mas o socialismo, dizia Tomás de Kempis, é o inferno materializado aqui. E isso se vê bem exatamente o que está acontecendo no mundo socialista. O socialismo leva a isso, a falta de liberdade. O que os cubanos estão fazendo hoje, estão clamando pela liberdade. Por exemplo, o Império Romano, ele durou 500 anos e ele só foi destruído. Eduardo Gibbon, no livro Declínio e Queda do Império Romano, contou toda essa história por 3 razões. Em primeiro lugar, a agricultura faliu. Em segundo lugar, a corrupção dos imperadores romanos, né, que queriam
fazer festas e tal, a questão deles gerava em torno de si próprios, e o terceiro foi o esgotamento do modelo do Império Romano diante da constituição dos chamados Estados Nacionais. O socialismo em Cuba, na Venezuela, na Argentina, onde quer que esteja, ele está fadado ao fracasso. É um fracasso, mas está fadado a acabar, fazer como o Império Romano fez, se destruir, se autodestruir, exatamente porque ele não consegue dar aquilo que a pessoa mais quer, que a pessoa mais clama e que mais representa a essência do ser humano, que é a liberdade. Por isso que está acontecendo isso em Cuba, José Silva. O que me diz aí, Rogério? Lembrei agora, comecei a assistir uma série do Netflix, Como se tornar um tirano. É fantástico. Agora tu falou sobre os tiranos aí, realmente vale a pena, viu? Sugestão aí do Netflix para quem é assinante. Tem um livro sobre isso, eu li esse livro, Como se tornar um tirano. Não me lembro quem é o autor. E é verdade. Por fazer uma observação, com a tua permissão, Silvas, a respeito desse assunto que o Silvio levantou, há um equívoco também, Silvio, eu acho, que o socialismo, as questões sociais para as pessoas, cuidar de pobre, distribuir renda, tudo mais, é só o socialismo que faz. Parece que quem tem uma visão assim, que você deve ter um equilíbrio entre o capital e o trabalho, em que tu deve deixar as pessoas empreender, gerar emprego, parece que essas pessoas não gostam de pobre, não gostam de negro, não gostam de cuidar da questão social. Sabe? Então, esse equívoco é que tem que ser definitivamente extirpado da nossa ideologia política, dessas questões aí. O Rockefeller dizia muito bem, grande banqueiro americano, ele dizia o seguinte, e aí a essência dessa questão toda, porque o problema do ser humano, desde os tempos bíblicos, é a questão de uma modelagem de civilização e a forma como se vai manter essa civilização. Né? Os judeus, por exemplo, quando estavam escravos no Egito, eles foram tirados de lá exatamente porque a essência deles era de ser um povo livre, e ele estava escravo, então saiu disso aí. Então, por exemplo, o que eu citei agora aí, o empresário americano, ele dizia o seguinte, que o Estado não deve nada a ninguém, a não ser a oportunidade de que esse alguém se faça alguém. Então, esse é o substrato do ser humano. Ele quer ser alguma coisa. Ele só não é quando ele é impedido por um ditador, por um tirano, como citou a Roxane. Muito bem. Vamos adiante, minha gente. Olha aqui, ó. Sempre aquela campanha institucional do Grupo Zafre é maravilhosa, né? E essa diz o seguinte, que a vida acontece quando a gente se encontra. Realmente estamos chegando lá. Já faz tempo que o Grupo Zafre tem essa campanha. Que a vida acontece quando a gente se encontra. Né? É uma provocação para que ela aconteça quando todos nós pudermos nos encontrar livremente, né? Da Covid, da pandemia. E estamos cada vez indo para esse caminho. Desse ditado que diz assim, a vida acontece quando a gente se encontra. Então, faça a sua parte, respeite a pandemia, a Covid-19, os protocolos, o álcool em gel, a máscara, aglomerações, faça a sua parte, seja responsável. Vamos assistir a mensagem do Grupo Zafre, 86 anos, 86 anos, desculpa. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Maravilha, né? Coisa boa. Vamos adiante, então, dizendo que eu vou falar agora que nós estamos aí. Começa uma garoa, uma chuvinha, em alguns lugares do interior já está chovendo bastante. E deve chegar aqui na região metropolitana, Porto Alegre, né? Porque depois desse calor, né, minha gente? Graças a Deus que não deu uma virada. Quando dá a virada é que é toró, dilúvio, granizo, etc. e tal. E a zona ribeirinha, lá onde estão basicamente as pessoas, nas vilas, que têm muita necessidade, é que sofrem demais com isso aí. Perdem telhados, etc. e tal, alagamentos, perdem vestuário, colchões, eletrodomésticos, tudo de ruim quando acontecem essas catástrofes, né, de intempéries. E o inverno é pródigo nisso aí. E essas pessoas são as que mais sofrem. Mas nós temos a campanha do agasalho do governo do estado do Rio Grande do Sul, esse governador Eduardo Leite, que diz o seguinte: alimentos não perecíveis, cestas básicas, vamos ajudar essa turma, vamos lá para o roupeiro, para o closet, para a garagem, calçados, vestuário, japonas, casacos, calças, paletós, botas, sapatos, liquidificador lá na garagem, batedeira, tem um monte de coisa que serve para esse pessoal aí, tá? Colchões. E, como eu digo, alimentos não perecíveis também, cestas básicas, tudo que materiais, às vezes tem para eles fazerem forrinho, matar junto, tudo que tem coisa boa, nada, não é lixo, coisa boa, vamos mandar para essa gente. Campanha do agasalho
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, muito bem. Vamos adiante falando da Elevato. É um negócio fantástico, Elevato, né? Produtos nacionais importados. Quer deixar a tua casa bonitaça, com garantia de todos os produtos? Porque a Elevato é top de linha, né? Sua casa, nossa causa. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, importadas, né, nacionais e importadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como, olha aqui, ó, banheiras, spas, aquecedores, tintas, laminados, vinílicos, metais, louças, porcelanatos, etc e tal. Então te liga na Elevato. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefone da sede, né? Sede, da base, da matriz, é o 51 31 03 94 93 e o geral da Elevato, tá? É o 51 23 12 43 74. E o site elevato.com.br. Muito bem. Roxane Ponzi. Olha, Silvas, acabei de ver aqui mais uma, talvez, imoralidade. Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto, mas me chamou muito a atenção, né, o aumento, a aprovação do fundo eleitoral, que nós tínhamos de 2 bilhões para 5,7 bilhão, ou seja, um aumento de 185%. E aí eu volto aqui, eu gosto muito do Pugina, me gravou algumas palavras dele, ainda na época da outra emissora, quando ele dizia que o dinheiro, quando não é de ninguém, né, ele acaba não sendo cuidado por ninguém. E aqui também vem aquela história do ovo ou galinha. O que é pior, né, para nós, que a gente tenha campanhas eleitorais financiadas por particulares, em que há uma cobrança, porque não existe almoço grátis, ou é melhor que seja financiado pela população? Eu realmente não sei qual é o pior dos cenários. Agora, o cenário realmente que me parece piorado é esse que a gente tem que pagar, né, por eleições, quando a gente está precisando de muito dinheiro para a saúde, para a educação e até para o auxílio emergencial que seja para que as pessoas consigam se reerguer. Então, eu acho muito triste que os nossos políticos, o nosso Congresso Nacional tenha feito esse movimento. Interessante isso, né? 5,7 bilhões liberados agora, estão querendo esse valor, mais 2 bilhões para implantar a urna auditável, não pode, não tem esse dinheiro. Isso que é interessante, num momento como esse, os deputados querendo aumentar quase que, mais do que dobrar o valor desses recursos, como é que chama o título disso aí? Fundo eleitoral, né? Do fundo eleitoral, e não tem essa disponibilidade de sustentar alguma tese que vai dar mais transparência, mais segurança ao processo eleitoral no ano que vem. Mais coisas da política brasileira, né? Quando se fala em pilantragem, é tudo isso aí. Muito bem, Sérgio Perotto, melhor dito. Eu acho que é uma imoralidade sem tamanho, Roxane. E essa imoralidade a gente pode agora, nas eleições, em 2022, começar a diminuir. Nós temos que cuidar muito quem a gente coloca lá. A gente não pode deixar as raposas cuidando do galinheiro. Sabe que, Roxane, tem um momento que esquerda e direita estão juntas, viu, Silvio? É quando elas tratam de coisas dessas corporações. Quando elas tratam de emenda parlamentar, sustentação da campanha com dinheiro público, a prerrogativa dos deputados e dos senadores. Agora há pouco foi votado lá a questão da abuso de autoridade, essas coisas todas. Então, tudo que atinge o parlamentar, eles se unem. E aí prova o quê? Que é difícil mudar. Então, essa imoralidade é o quê? Aquelas pessoas que estão lá e querem se reeleger, tudo vem para elas. Não vamos deixar ninguém entrar. Então, elas se juntam, todas elas. Então, essa imoralidade a gente pode agora, na campanha política, fazer uma força nas próximas eleições para tirar esse tipo de gente que pensa assim. A gente diz, mas como é que eles não mexem com o Supremo, aqueles ministros que são nomeados
por partidos políticos que estão lá, ex-advogados de partido político, que são mais sujos do pau de galinheiro. Ah, mas porque os senadores estão com os processinhos todos lá. A maior parte daqueles... Basta ver essa CPI que está lá instalada da Covid, quem é o relator e quem é o presidente da CPI, e quem é o vice. Então é Só difícil. ficha suja. Muito difícil, viu, Rojane? Lamentavelmente, se o cidadão, na hora de votar, não perceber essas imoralidades que tu falaste, Rojane, na próximo mandato vão estar as mesmas raposas lá. E nós temos que tirar elas aí. Ora, dá dinheiro público para a campanha. Tu quer ser candidato? Não tem que ter nem salário. E vai tirar do teu para concorrer. Aí todos vão estar igual. Não, dinheiro público para a campanha. Ora, faz favor. A coisa é complicada, O cenário mais sombrio é pensar, Peroto, que mesmo que a gente queira a renovação, talvez não tenha opções. Eu acho que esse talvez seja o maior medo de quem é consciente, quer votar e quer fazer a diferença, quer oxigenar o Congresso. Mas, né, às vezes, os bons acabam não se candidatando justamente porque não conseguem, se sentem paralisados para tentar modificar uma situação, né, como é esse ganha-ganha que existe lá o tempo inteiro. É o poder pelo poder, ele está lá a qualquer custo. E isso realmente acaba não justificando o voto que foi recebido, o voto de confiança que o eleitor acabou dando para cada um deles. Sem dúvida, verdade. Silvio Lopes. Silvio, eu queria mudar um pouquinho o assunto nesta área econômica. O Banco Central anunciou que elevou a sua perspectiva do crescimento do PIB esse ano para 5,3%. Isso é o Banco Central do Brasil, o que mostra, sendo um órgão oficial do governo, que agora o governo começa a se alinhar com os demais institutos ou instituições locais, brasileiras ou de fora, que estabelecem um patamar mínimo, que seja um piso para o crescimento do PIB esse ano de 5%. Então, poderemos ter até 6% e algumas instituições podem até apostar em mais de 7%. A grande verdade é a seguinte, o agronegócio, a agropecuária brasileira, ela representa hoje 26% do PIB nacional. E neste ano, a agropecuária está faturando 1 trilhão e 200 bilhões de reais, sendo 700 e poucos bilhões na agricultura e os outros 300 e pouco, quase 400 bilhões na pecuária. A pujança do setor do agronegócio brasileiro, José Silva, é que trouxe a coisa até aqui. E daqui para frente, o governo estabelece e aposta que o setor de serviços, que foi a grande decepção, a grande queda no ano passado que provocou a queda do PIB de 3,1%, foi de responsabilidade do setor de serviços. É muito explicável, porque as pessoas deixaram de trabalhar, escritórios pararam, enfim, a atividade que envolve o setor de serviços praticamente paralisou muito poderosamente, não foi o caso da agropecuária, nem do setor industrial, mas então a recuperação do setor de serviços poderá garantir esses índices de crescimento bem mais elevados do que se previa. Por exemplo, o ano passado, José Silva, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela previa que o Brasil deveria cair 9% nesse ano, ou seja, nós vamos, de repente, crescer quase isso. Muito bem. Queria completar. Eu queria, porque tu começaste hoje ali quando falava em Banrisul e do agro, e agora o Silvio traz essa bela informação, 26% do PIB vem do agronegócio. Olha que maravilha. Roxane, também colocando a tua área no meio da mobilidade. Hoje a indústria automobilística também tem uma participação forte no PIB. Mas a tendência é que a gente vá mudando isso aí em termos de mobilidade, que a gente ande de ônibus, de trem, de metrô, muda o cenário. E a dependência do país em indústria automobilística, em grandes empresas, isso tem que cessar, tem que parar. Imagina você alugar um imóvel só como investidor e o inquilino não te paga o aluguel. Você fica sem dinheiro nenhum. Agora, se tu comprou 10 JK e alugou os 10, um não te paga, tu tem mais 9. A economia brasileira precisa depender do agroindústria, dos serviços, e não depender só dessas fontes, da bebida, da indústria automobilística, que é o grande impulsionamento da economia. E os governos não olham para isso. Vamos jogar lá atrás, como o seu Olívio Dutra mandou embora a Ford daqui. Ele tinha um pouquinho de razão quando argumentava que a gente precisa ter agroindústrias, mas cadê elas? Não fez nenhuma, não incentivou nada, mas foi lá para a Bahia e a Ford cresceu lá e gerou muita riqueza. Hoje foi embora do país. Camaçari. E depois foi embora do país agora, recentemente. Está entendendo? Então, quer dizer, você pode pensar no futuro com alternativas. E esse número que tu dá aí é cabal. Não sei quantos trilhões, falou 1 trilhão. 1 trilhão e 200 bilhões. Olha que maravilha. Muito bem. Então tá, agora nós vamos falar, sabe por quê?
Eu não, o pessoal fica às vezes chateado, mas pô, para com isso, eu não posso parar. Nessa hora. Isso aqui, exatamente. Mas é o combustível do programa, dos veículos de comunicação, né? Portanto, do Atividade também, 28 anos. Sempre ao vivo, segundas às sextas. Chihuahua, Mar na Mesa. Pô, olha que tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Eu estou falando de Chihuahua, frutos do mar. Que bonito, é uma Ali poesia, na né? Avenida Teixeira Mendes, 1216, está aí a fachada do Chihuahua. Olha que luxo, olha que pintura, olha que arquitetura. Projeto singular com esse estabelecimento chamado Chihuahua Frutos do Mar. Olha aqui, ó. Lá você encontra tudo de bom. Eu vou dizer assim, ó, o que você encontra lá? Bacalhau mineiro, casquinha de siri, muqueca de peixe, peixe à romana, camarão adorê, bacalhau às natas, maionese de camarão, camarão à baiana, camarão à grega. Pô, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Congrio à milanesa, congrio belli monieri, bacalhau, e por aí vai, meu. Bacalhau à portuguesa, bacalhau marinheiro, por aí vai. Olha aqui, minha gente, o cardápio lá é extenso. Camarão grelhado, tá? Congrio à milanesa, como eu disse para vocês, congrio molho de camarão, temos lá salada gourmet, pastel Santa Clara, uma sobremesa maravilhosa, né? Temos o camarão à milanesa, temos o salmão, o ensopado misto, cubos de congrio, salmão na manteiga, filé congrio à salsa crioula, mais as entradas, né? Ensopado vegetariano, camarão 4 queijos, quer mais, te manda para o Chihuahua. Mar na Mesa, comandado pelo João Careca. Essa figura querida demais também, o João Careca é um fora de série. Tem uma história na gastronomia do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre, o João Careca, né? E a clientela dele não abandona o João Careca, né? Porque é espetacular realmente o que faz o João Careca em termos de gastronomia de frutos do mar. Então te liga, Avenida Teixeira Mendes, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, Porto Alegre. Você desce a Nilo, tem a Homem Companhia, tá? Laboratório Weiman do outro lado, entra então à direita, só pode ser à direita, Teixeira Mendes, na segunda quadra, Chihuahua. Teleentrega, 51 31 05 6767, 31 05 6767 e o site chihuahua.com.br. Então tá, é brincadeira, coisa boa. E o Badesul está aí fomentando, é o sustentáculo também da economia do Rio Grande do Sul, o Badesul. Porque o Badesul, minha gente, ele dá valor para quem empreende e produz. Esse é o Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Por isso eu digo, ele é um sustentáculo da economia gaúcha, né? Por toda a sua atividade, né, no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada na mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ok, então tá, falamos aí do Badesul, tá, minha gente? Que é coisa muito boa, é espetacular o que ele fomenta a nossa economia. Nós vamos falar aqui da Câmara de Dirigentes Lojistas, né, que sempre traz mensagens importantes para os seus associados, né? A Câmara de Dirigentes Lojistas, ou seja, a CDL Porto Alegre. Olha aqui, ó, a pandemia ainda não terminou, te liga, olha a mensagem CDL, pô. A pandemia ainda não terminou, todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel. Regularmente, tá? Não é só uma vez por dia, como tem gente que está fazendo. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL Porto Alegre. Os cumprimentos à CDL por uma mensagem, né,
tão importante nesse momento de pandemia, de Covid-19, que nós estamos aí enfrentando com a vacina, e o Rio Grande já tem meia população gaúcha vacinada, graças a Deus. É um estado que está precursor aí na vacinação no nosso estado. E tem gente se encolhendo, tá? No Rio de Janeiro, as equipes estão indo procurar as pessoas para vacinar. Aqui no Rio Grande, nós temos responsabilidade, vamos todos procurar os postos, os ambientes onde tem as vacinações, por favor, tá? Aí você está colaborando com a sua família, com toda a sociedade. Não é assim, Roxane? Exatamente, exatamente. Não dá para brincar com a sorte, Silvio Santos, ou Silvio Lopes. Obrigado, Silvio. Ele não Só tem falta a tanto, conta bancária, ele só né? não tem tanto dinheiro quanto eu, mas de qualquer maneira... A diferença está só no cofre. Isso aí. Mas, Muito José bem. Silva, Manda ver. não, na verdade é o seguinte, a Câmara Federal, José Silva, eu acho que nós estamos marchando para isso. Quer dizer, nós sabemos no Brasil que existe dois tipos de funcionário, funcionário público e o funcionário da iniciativa privada. Quando deu a pandemia, a partir de março do ano passado, quem sofreu na pele os efeitos da pandemia, perdeu emprego, não teve redução de salários, teve redução de salário e tal, e, sobretudo, teve um processo de desemprego muito grande, teve que sair do emprego, teve que se virar de qualquer maneira, mas isso não aconteceu no setor público. O setor público não teve salários atrasados, teve aumento de salário porque é lei, e então houve uma proteção, que é legal, né, dentro das normas vigentes do país, ao funcionalismo público. A Câmara Federal agora está aprovando um projeto que vai limitar os chamados supersalários. O que é um supersalário? Hoje a definição legal do supersalário, através desse processo todo que aconteceu aí de respeitar o limite, né, o teto salarial, é de R$ 39.300, o salário máximo que um funcionário público tem que receber. Esse é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagina, para fazer aquelas coisas e ganhar tanto dinheiro. Então, de qualquer maneira, eu acho que nós vamos passar a ter um regramento melhor. Tomara que essas leis sejam cumpridas, porque não é justo, José Silva. Eu penso assim, a iniciativa privada, eu sempre fui trabalhando na iniciativa privada e quando eu estive no setor público foi como cargo em comissão, passei lá e saí. Mas a iniciativa privada é ela que gera renda. O Estado nada mais é do que um arrecadador de impostos da iniciativa privada. Onde o Estado onde ele é produtor, em geral, ele é ineficiente, não entrega o produto, o serviço que a população exige e necessita e merece pelos impostos que paga. Então, eu acho que é justo que se faça um certo equilíbrio entre o funcionário público e o funcionário privado. Nós não podemos ter super salários, desrespeitam um limite na iniciativa pública, né, e termos um processo em que o trabalhador da iniciativa privada ele é remunerado conforme for os ciclos econômicos, pode até perder o emprego. Então, essa é uma coisa de justiça social. Há partidos aí que sempre falam de justiça social, mas eles justamente foram aqueles que aprofundaram as diferenças salariais entre o setor público e o setor privado. Tomara que nós caminhemos, José Silva, para um processo de estabilidade nessa situação e se faça a justiça com um e com o outro. Perfeito. E aí, Roxane? Esse assunto que tu trouxeste, ele é muito, muito importante, Silvio, porque quando se balizou os salários do funcionalismo com o salário dos ministros do STF, era justamente para nós termos uma limitação. Só que sempre há uma forma, né, um jeitinho de se acumular penduricalhos. Isso. E que esses penduricalhos acabam se incorporando de uma forma assim, eternizada no salário da pessoa, que hoje a gente começa a pensar que um funcionário público pode estar ganhando, muitas vezes, 3, 4 vezes esse teto. E isso sim é imoral, porque se ele quiser ganhar 3, 4, 5 vezes, não que ele não faça jus a isso, porque ele pode ser um ótimo profissional, fantástico, que seja acima da média, mas se ele quiser ganhar isso, ele vai para a iniciativa privada, ele não fica no serviço público. Por quê? Porque a iniciativa privada, né, é mais ou menos como colocar na bolsa o dinheiro, né? Tu pode ganhar muito, mas também tu pode perder. Então, você pode, se for empreender, você pode ganhar muito dinheiro. E aí você não tem a segurança de que todos os dias vai ter dinheiro, né, todos os meses caindo dinheiro na sua conta. Agora, o funcionário público, ele tem essa prerrogativa, né? Faça chuva, faça sol, tenha Covid ou não tenha Covid, ele vai estar lá recebendo seu salário todos os meses na sua conta. E é por isso que não faz sentido, né, se ganhar mais do que esse teto do STF. Brasília foi muito importante nesse processo todo, né, de a exacerbação da questão salarial do funcionalismo público. Eu me lembro bem, Brasília foi inaugurada na década de 60, começo da década de 60. Eu trabalhei muito tempo lá em Brasília
E o pessoal lá dizia o seguinte, que evidentemente Brasília era um sertão lá, era um cerrado e tal, quer dizer, longe de tudo, né? E para que o governo pudesse estimular, José Silva, a presença, levar gente para aceitar o desafio de sair da sua casa do Rio de Janeiro, de São Paulo, de onde quer que seja, para ir aventurar-se lá no interior do centro-oeste brasileiro, ele precisava ter o quê? Um incentivo. E qual é o incentivo que deu? Exatamente o incentivo salarial e de vantagens legais. Então, isto acabou criando uma estrutura de renda do funcionário público brasileiro que se expandiu para todos os estados, porque aí, por exemplo, a Eletrobras ou a Telebrás, lá em Brasília, teria que ter suas agências nos estados. E esse funcionário do estado não poderia ganhar menos do que o funcionário de Brasília. E aí se nivelou tudo pelo alto. Então, os funcionários públicos, Brasília teve essa função também de fazer essa distorção geral na economia brasileira e, sobretudo, no setor público, inchando o setor público como se todo mundo precisasse. Quem está aqui em Porto Alegre, por exemplo, vai trabalhar na Eletrobras, que tem a sede em Brasília, precisa ganhar o mesmo salário de lá de Brasília. E esse foi a disfunção salarial que o setor público até hoje mantém. Peloto. Derivando um pouquinho para o assunto da área política, Silva, circula nas redes sociais uma charge que diz assim: votar no Lula não significa votar no Bolsonaro. E votar no Bolsonaro não significa votar no Lula. Quer dizer, não votar no Bolsonaro, ser contra Bolsonaro não significa votar no Lula. E vice-versa. Aí isso me pareceu uma coisa incrível, assim, muito própria do centrão, né? Aquelas pessoas oportunistas, umas que querem trocar de roupa, mas que a sua alma ela continua a mesma, que os processos contra elas estão lá, que os discursos são os mesmos, e não é botando uma roupa bonita que vão se apresentar como novidade. Não, são carcomidos, são antigos, estavam lá, estavam sempre bebericando lá na beira da corrupção, estavam usufruindo do dinheiro público para a campanha, como a Roxane defendeu há pouco aqui. Então é muito cômodo, né? Trocar de roupa e achar que está tudo bem, nem Bolsonaro, nem Lula. Mas tem uns piores ainda, viu, Roxane? Tem gente pior que isso. Tem aqueles que são oportunistas, que nunca participaram da política e acham que vão ser os novos. Tem um canal de televisão por trás, ou uma rádio, é popular e coisa e tal, e agora é comigo mesmo. Eu vou ser um fato novo. Quem sabe eu vou ser o Bolsonaro da vez. Só que essas criaturas esquecem, esses oportunistas, que o Bolsonaro ficou durante décadas trabalhando lá no Congresso, brigando com os mesmos ideais que o levou à presidência. Ele não caiu de paraquedas do nada. Ele se antepôs a tudo que estava lá no âmbito da corrupção. Então não é assim também. Eu até acho, eu gostaria muito de um presidente que não fosse meio desvairado, como ele dá as declarações dele, de vez em quando intempestivas. Não, eu gostaria certinho. Agora, entre a corrupção e não, eu fico com o governo como está. Porque a grande diferença, e eu concluo dizendo isso, a grande diferença entre a esquerda e a direita hoje, Silvio, a grande diferença é que a companheirada da esquerda elas não abandonam Lula de jeito nenhum. Eu não. Eu, por exemplo, eu sou de direita, mas eu não tenho corrupto de estimação. É verdade. E é isso que é a diferença que nos traz. Perfeito. Tu sabe que nos estúdios de emissoras de televisão sempre tem os fashion, né? Parece assim uns costureiros. Eu estou olhando para um deles. Sim, não, é fashion, né? E tudo bonitinho, abotoadinho, perninha para cá, perninha para lá. É um negócio, porque televisão tem muito artista, né, tia? Então, tem o Léo, por exemplo, aqui, que é um baita artista. O Léo toca gaita, toca violão, canta. O Léo Chu? Vai fazer uma... Não, o Léo Chu daqui, né? Sim, o Léo Chu que segura quando a gente precisa. Porque a gente, às vezes, atrasa, pega trânsito, né? E aí, o que o Léo faz? O Léo segura que é pra gente entrar em seguida. Então, o que acontece? Tem também o Ted Boy Marino, né? Ô, louco, meu! Tem o Ted Boy Marino, que é o nosso campeão aqui das câmeras, né? Que sabe tudo Beto também. Tormes, né? grande Beto Cheio de Tormes. anel, cheio de brinco, cheio de lero-lero, me dá que eu também quero. Então, tá aí. Grande câmera lá, conheço o Beto Tormes. Grande câmera, esse é um profissional. Só aí se descer no Projac não volta nunca. Esse é o grande profissional, é verdade. Mas o Léo merecia uma hora tu mostrar a latinha dele aí. Ele vai tocar aqui uma cesta light que eu tinha na antiga Guaíba lá, tá? Na Record, onde começou a atividade, o Léo vai se apresentar aqui. Ele está só afinando o gogó, que ele passou por uma gripezinha. E eu já me inscrevo para estar aqui nesse dia, eu vou no surdo. Surdo é quando o cara leva uma pé da orelha, né? Fica Quando meio, não ouve nada. fica meio surdo daí. Vamos falar da Impressula, hein?
Ângelo Garbaschi é o grande empresário do segmento, né, gráfico da América do Sul. Porque a Impressul é top de linha, ela é campeã, ela é imbatível. Por isso que diz assim, Impressul, comprando briga com o impossível. É um negócio fantástico. Ela faz impressões de offset, tratamento de imagem, banner, criação, personalização, acabamentos, laminação, tá? Entre outros. Comunicação visual, velocidade especial para as agências de publicidade. A logística da Impressul é extraordinária, é imbatível. Por isso que se diz, Impressul comprando briga com o impossível. Tecnologia de ponta, equipamentos de ultíssima geração. Telefones 51 33 34 1010, 51 981 75 3272, e-mail contato@impressul.com.br, site impressul.com.br. Aí nós vamos direto para Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. O mais importante para Vinhos do Mundo, olha só a mensagem, bota lá, Ana, a nossa logomarca de Vinhos do Mundo. O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com grande e garantia de economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma das lojas e confira. Vamos mostrar as lojas aí então, Ana, tá? Nós chegamos agora exatamente na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Floresta, estacionamento, segurança e atendimento altamente qualificado. Combos, descontos de 15%, 25%, 35% em rótulos importantes das mais variadas regiões do planeta, tá bom? Aí nós vamos lá para a Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista. Tá aí, estacionamento, segurança, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Mesmo comportamento às 3 lojas. Já vamos para o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, o mesmo padrão. Estacionamento, segurança, tudo de bom, com os descontos, parcelamentos em todas as bandeiras de cartões de crédito, parcelamentos maravilhosos, de pai para filho, tá? Coisa boa. E também é o seguinte, ó, rótulos importantes, e se você fizer uma comprinha um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio e não cobra nada. Vinhos do Mundo Importadora, telefone 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Daí nós nos deslocamos diretamente para Di Paolo, e hoje eu estive, inclusive, lá ao meio-dia no Di Paolo, do Bolivar Laçador. Olha aqui, minha gente, bombando. Encontrei Paulo Jeremia por lá, muitos prefeitos, pessoal da Federação, todos almoçando lá no Di Paolo, do Bolivar Laçador. É um negócio fantástico, né? Segurança, estacionamento, tem tudo lá também, né? Só coisa boa. E aquele galeto, grupo Di Paolo de galetos, tá? Então, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Olha aqui, comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto al primo canto em Porto Alegre, no Bolivar Laçador. Aliás, quem comanda lá, essa unidade da Di Paolo, chama-se Diego Toniolo. Melhor, Diogo Toniolo, não é Diego, é Diogo Toniolo. É um gentleman também, sabe tudo, atende a clientela com toda a sua diplomacia. O Diogo Toniolo, lá no Di Paolo do Bolivar Laçador. Hoje, mais uma vez, muitos prefeitos, porque teve uma reunião importante hoje de manhã em Porto Alegre, e inclusive o pessoal da Federação também, todo por lá, entre tantos empresários e tantos clientes. E o Paulo Jeremia também fazendo a recepção desse pessoal todo por lá. Pelo Di Paolo do Bolivar Laçador, dá uma olhada na mensagem. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No
respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Tá aí, Paulo Jeremias é o titular do grupo Di Paolo, bombando lá em São Paulo, aqui várias casas, aqui ó, e vamos embora. Eu estou insistindo para ele vir para o Centro Histórico também, com uma unidade, e também Miami, tá? Vamos adiante, Silvio Lopes. Assim, ó, depois desse tour gastronômico, aí haja energia também, haja gula e energia, né? Então vamos falar em energia. O novo presidente da Equatorial, o presidente da Equatorial, que agora também é o novo presidente da CE Distribuidora, Maurício Veloso, é importante lembrar o seguinte, as pessoas, o que é a distribuidora, a energia, no caso a CE, ela tem três focos principais, 3 segmentos: a geração, que é onde origina a geração da energia, a transmissão, que é os postes que passam pelas ruas e tal, vão pelas estradas levando a energia, a transmissão, e a distribuição. Desses 3 segmentos, José Silva, o mais lucrativo é exatamente a distribuição, que é agora a responsabilidade da Equatorial, que é uma empresa destacada nesse ramo, já com muita experiência. Pois o Maurício Veloso garantiu 2 coisas. Em primeiro lugar, que ele vai começar a pagar agora em dia o ICMS para o Estado, que não vinha acontecendo, e vai manter o nome da CE por um tempo, porque a CE foi criada há 78 anos, e ela tem um nome emblemático, um nome muito ligado e da cultura do Rio Grande do Sul. Da cultura então ele vai manter isso aí. Nossa CE. Exatamente. E uma coisa interessante que ele colocou, José Silva, é que a ANEEL, a Associação Nacional de Energia, ela fez uma pesquisa entre 28 distribuidoras, tal como a CE Distribuidora do Brasil, 29 delas, essas entidades, e a Companhia Estadual de Energia Elétrica na distribuição, ela foi a última colocada. A última colocada. Veja onde é que estava a nossa CE, em termos de continuidade no fornecimento da energia elétrica. Então, realmente a Equatorial vem no momento certo para sanar essas dificuldades da CE e, sobretudo, para garantir o número e o volume de investimentos que são necessários exatamente para que nós possamos reduzir isso e, de repente, ficar entre o primeiro, segundo e terceiro lugar na questão da distribuição de energia elétrica, porque é um ranking que não merecemos, porque a CE é muito boa. Roxane. Fico imaginando quando que talvez a gente vai começar a ter energia mais barata, né? Exatamente. Alternativas. E, claro, pegando o gancho, a Equatorial não tem essa responsabilidade, mas nós estamos vivendo uma crise hídrica no país e isso está repercutindo obrigatoriamente, né, no bolso do cidadão que precisa pagar a sua conta de luz ou que está pagando produtos, né, que dependem, né, da luz. Então, isso é uma reação em cadeia que se dá, que precisamos começar a pensar a longo prazo, né? Energias renováveis, investir de uma forma mais contundente, daqui a pouco na energia solar, né, nas placas. Hoje ainda é muito caro para te fazer uma instalação, né? Por que não ter incentivos mais agressivos nessa área, por exemplo, para que as pessoas possam estar mais autossustentáveis, né, e depender menos da geração, por exemplo, da energia das hidrelétricas, né, que acho que é o nosso nossa grande fatia acaba vindo dali, e tentar, de uma vez por todas, eliminar a energia suja, aquela que vem do petróleo, que vem, né, do carvão. Por quê? Porque isso, em algum momento, essa conta vai chegar, talvez não para as nossas gerações, mas para as futuras. Barbaridade, para pegar uma botinha dessa aí. Não, tirou a febre ali? Claro. Cintilante? Não, você tá brincando. Aqui já perguntaram pelo blazer da Roxane. Eu pensei, olhei pro blazer, né? Todo abotoadinho, porque é tanquinho. Eu olhei para cá e disse, quando é que eu vou botar um blazer? Eu disse, nunca na vida. Nunca na vida. Essa melancia não me larga. Cabelo não pode mesmo. Cabelo não vai dar para fazer. Não, o cabelo dela... Não, eu ia perguntar qual é o salão, tá? Quanto é que custa o corte? Quanto é que custa... mas eu não tenho mais juba, né? Puxa mais. Tu tá bem esse aqui toda vez faz tá renovado, todo chuca. Tá renovado. O chuca, enroladinho. Com esse teu tour gastronômico, difícil a melancia te largar. Antigamente se fazia esse tipo de cabelo com papelote. Era papelote.
Mulheria usava papelado, tinha um negocinho com papel, jornal do Correio do enrolava Povo. assim o cabelo Aquele e Correio do depois Povo, tirava o cabelo. Ficava, só. não era do teu tempo. Olha ali, ó. Olha o cabelo, mostra o cabelo de novo, Babel. Olha ali sim. Olha ali, olha a franja. Que dele. maravilha. Olha, Isso é estilo, né? Não, estilo. E a maldade é que eles dizem que eu pinto. Sabe o que eu estou em vontade de fazer? Como é que é o apelido do moço lá da perninha cruzada? Ted Boy. O Ted Boy Marino. Seguinte, ó, uma hora eu vou pintar de branco o meu cabelo, grisalho, para eles pararem de me incomodar, né? Porque é tudo, aqui é assim, ó, o Roxane, olha aí, ó, ou é calvo ou é grisalho. E aí eu não posso meu cabelo, aqui não tem pintura. Eu Como acho é que que é é uma inveja isso, no caso. É, né, mas deixa assim. Minha gente, disparado o melhor jornal do Rio Grande do Sul, disparado. Não tem confete nem purpurina aqui, é disparado. Jornal do Comércio, essência, economia e negócio. Se encaminhando para os 90 anos do Jornal do Comércio, minha gente, é uma história de jornalismo. E esse jornal só prega a verdade, a notícia por todos os lados, com transparência. Não tem pregação de ideologias no seu assinante, no seu leitor, tá bom? É um jornal absolutamente íntegro. A informação é saudável. Essa é a filosofia da empresa, tá bom? É a empresa comandada pelo seu presidente lá, Mércio Cláudio Tumeleiro e Giovanni Tumeleiro, tá bom? Então te liga no Jornal do Comércio, olha a capa, é um modelo, né? Olha só que capa bem elaborada, notícias extremamente importantes, tá? E não prega, como eu digo, ideologias, né? Nos seus assinantes, seus leitores. Aliás, atendimento ao assinante chegando, madrugando no seu domicílio, Jornal do Comércio, é o 32 13 1300, 32 13 1300, Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, é cada vez mais conquistando o espaço, né, dos leitores gaúchos. Empresas, escritórios, consultórios, o corporativo, né, as residências, como eu digo, sempre madrugando, chegando o Jornal do Comércio. Tá bom? Quem trabalhou no Jornal do Comércio é diferenciado, né? Assim. É verdade. Aliás, nós dois trabalhamos lá. Por isso nós somos diferenciados. Trabalhamos lá com a querida... Deixa eu sair aqui, os confetes estão aqui, né? Nossa querida Zaida Jacques. Zaida Que Jaime saudade. Jacques. Cada vez que trocava um presidente da FAMURS, eu acompanhava a nova direção a visitar os órgãos de imprensa. Ela era uma simpatia, nos recebia muito. Querida demais, bondosa demais. Né? Não, ela e as netas que hoje são lá da direção da TV, a Valéria e a Cristina. E a Cristina. O Genorzinho. Genorzinho. Duas gurias assim, maravilhosas, ela acompanhava a avó, carinhosas. Até conosco, né? Ela tinha um tratamento com a gente maravilhoso. A Zaida era apaixonada pelos funcionários. Né? Não, e as gurias também, se criaram nesse ambiente do jornalismo, né? São extremamente gentis, né? Muito queridas. Competentes que são e tal, é verdade. E o Delmar Gêmeos, já é outra grande figura. Grande figura. Grande parceiro, estava sempre na mesa, na minha ou na tua lá. É verdade. Estava lá sempre vendo lá como é que é, o que vamos ter aí. E como é que está o faturamento. É verdade. Não é fácil. Muito bem, fala Roxane Ponce. Eu vou aproveitar esses minutinhos que a gente tem para lembrar, até foi muito provocado pelo Peroto aqui falando da pessoa jurídica, né, dos veículos, né, em nome de pessoa jurídica, e essa é uma dificuldade de quem é proprietário, né, de uma PJ e tem veículos no nome, né, dessa pessoa jurídica. O que aconteceu, né, desde o ano passado e agora consolidado, né, em 100% o CRLV digital. Hoje, para se ter o documento de circulação, você precisa ou baixá-lo no seu celular, através da carteira digital de trânsito, que é um aplicativo, ou então imprimir numa folha A4 para levar lá junto na sua carteira, no porta-luva ou coisas dessa natureza. Só que a pessoa jurídica não tem essa facilidade de poder levar esse documento, né, no seu celular. Então, só resta ela a impressão. Para fazer impressão é um pouquinho chatinho, por quê? Porque a pessoa jurídica vai precisar ter um certificado digital, que é aquele token que permite que se faça, né, a identificação, fazer o cara crachar na internet, ou seja, vai precisar desse certificado digital para ter uma assinatura digital, acessar o serviço e baixar esse documento. Mas, né, lembrando, para aquelas pessoas jurídicas que não têm o certificado digital, pega lá a lista lá dos seus veículos, pegue um documento que comprove a titularidade da pessoa jurídica e vá até um CRVA e imprima, peça para eles imprimir lá, caso seja essa a dificuldade. Então, não esqueça que a fiscalização do IPVA já está nas ruas e se você estiver dirigindo, né, sem o seu documento, pode vir a ser autuado justamente por conta disso.
Mas se tu pode mostrar no celular ou não está valendo? Pode mostrar no celular. Ah, tá. Pode Tudo mostrar no bem. celular. Lembrando que agora não tem mais a multa por não portar o documento quanto o agente de trânsito puder identificar aquilo ali na hora. No seu sistema. No sistema. Mas, né, se daqui a pouco ele diz, eu não consigo consultar, e se você não tiver, você pode ser autuado por estar. Ou então sem o veículo estar sem licenciamento, ou então sem estar portando o documento. Perfeito. Tá Isso certo. está mais do que bom. Acho que tá Assina bom. embaixo. Tu está trabalhando ainda com esse ramo de alimentação? Eu alimento a esperança. Não, mas tu não tem negócio sobre whey, pô? Não, mas isso aqui eu não faço cabrito aqui, não faço merchandise aqui. Eu venho aqui só para fazer meus comentários. Sabe o que é isso aí? É o medo de ter que dar um sanduíche para nós aqui. Eu sabia por isso, porque ele quer derivar para esse lado, ele quer cortesia. Mas vem, deixa para mim. Para o Contra-Regra, para o Ted Boy, para Beto Tormes. Então tá. Minha gente, vamos indo então. Mais alguma coisa, Roxane? Tá bom? Tá sossegado. O Silvio Lopes, você 100%. fechando Maravilha. aí mais alguma coisinha? Fechamos, não? fechamos. Tá. Então, tá bom então. Vamos adiante então, dizendo que nós estamos aqui. Ô, Ted, tem alguma coisinha Quanto ainda, tempo né? temos aí? Não, 20h30, tá fechando, né, Ted? Tá bom. Então tá. Minha gente, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, nosso programa Atividade, das 18h55 às 20h30, de segundas a sextas. Nós estamos indo embora e amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Alô, pessoal da Três Figueiras, tá comendo pipoca, pinhão lá esperando o jogo. Equipe Colorado escalada. Abre teu olho, torce, porque o jogo não é moleza. Um abraço e até amanhã.